Oi gente, eu sou a Duda, você está no canal da Tag Experiências Literárias e hoje nós vamos conversar sobre Stalker, de Tarryn Fisher. Stalker foi o segundo livro publicado na caixinha da Tag Inéditos, que vem com um livro, um infográfico sobre o livro com uma ilustração e, claro, o marcador do livro. Vale ressaltar, antes de mais nada, que este vídeo contém spoilers do livro, já que ele é destinado para as pessoas que leram o livro, para a gente discorrer e discutir mais livremente sobre a história. Então vamos começar pelo infográfico. No infográfico a gente já vê algumas informações sobre a autora e sobre o livro, e uma delas é que a escritora Tarryn Fisher, que é best-seller no New York Times, uma escritora norte-americana, é fascinada por vilões. Por vilãs, especificamente, né? Uma escritora entre vilãs. A maldade humana fascina Tarryn Fisher. Ela gosta de explorar o que pode acontecer quando pessoas com mentes perigosas se apaixonam. A gente já vê essa predileção por vilãs e vilões aqui logo no início do livro, já que a personagem principal vai ser a Stalker do título. A parte 1 do livro é a psicopata. Então a gente vê e acompanha em primeira pessoa quem é a Fig, o que aconteceu com ela. E a primeira informação que temos aqui é que ela sofreu a perda da filha e ficou um pouco obcecada por isso. Então ela vê uma desconhecida na rua com sua filha pequena e ela enxerga naquela menina pequena a filha que ela perdeu. Ela cria uma obsessão por essa mulher e acaba por se mudar para o lado da casa dessa mulher. Ela se torna a vizinha da mulher. E a gente vê todo o processo, o início do processo mental aí, de como ela vai pensando e raciocinando uma coisa para outra, sabe? Então, a primeira coisa que eu preciso dizer é que é uma forma bem arriscada de narrar um livro em primeira pessoa por uma personagem como a Fig Cokesbury. Ela não será aquela personagem fácil, ela é uma mulher que é diagnosticada de início com um transtorno, que é o transtorno de personalidade paranoide. E quando a gente vai ver sobre o que é esse transtorno, tem algumas características: desconfiados crônicos, à espera que outros irão molestá-los, culpam os outros por seus problemas, são hostis e com tendência a sofrer ataques de fúria, enxergam seus próprios impulsos de não aceitação em outras pessoas, são controladores, despertam desaprovação ou animosidade, apresentam distúrbios de raciocínio. Essas são apenas algumas das características aqui mencionadas do transtorno. Então a gente vai ter um livro contado pelo ponto de vista de uma pessoa que sofre desse transtorno, sabe? A personagem da Fig é difícil e ainda que tenha esse transtorno já conhecido, diagnosticado, aqui ela vai servir como antagonista, a vilã da história. E temos a trama central em 3 pessoas, que é a Fig, a sua obsessão, a Jolene, e o marido da Jolene, o Darius. E uma coisa que está muito em foco nesse livro é essa natureza humana deturpada. Pessoas que estão próximas a nós e que nós nem sempre sabemos quem são, quais suas reais intenções, e que transparecem uma coisa, mas sentem outra completamente diferente por dentro. Isso é um assunto bem fascinante, né? Que sempre tem um apelo muito grande, muito abordado em vários livros, vários filmes. Tanto que aqui nesse livro tem várias menções a filmes e livros também, não apenas nesse assunto específico, mas enfim, gerais. A Tarryn Fisher coloca muito de cultura pop ao longo da história. Em determinado momento, por exemplo, eu acho que é mencionado o filme Mulher Solteira Procura, que é um filme da década de 90 e que tem uma personagem que vai ser bem similar à personagem da Fig Cokesbury aqui. Então a Fig se mostra como essa vizinha muito amigável, disposta a ajudar, e ela quer especialmente de início se aproximar da filha da Jolene, que é uma criança. Isso, na verdade, foi algo que me incomodou um pouco ao longo do livro, porque a obsessão forte da Fig na criança é completamente deixada de lado ao longo da história. Eu acho que os personagens secundários nesse livro não foram muito bem trabalhados, especialmente uma personagem tão importante como a filha da Jolene, que estaria no âmago da história, né? Afinal de contas, o título original desse livro é Bad Mommy, que é o título do primeiro capítulo aqui, Mãe Desnaturada. E eu acho que essa questão principal é deixada de lado aí ao longo da história. Ele, na verdade, se centra mesmo num triângulo amoroso. É claro que a obsessão da Fig pela Jolene está aqui como aspecto principal, já que a Fig imita a Jolene em vários sentidos. É como se ela quisesse roubar a sua vida, roubar a sua casa, tomar o lugar da Jolene, no marido da Jolene, a filha da Jolene, em todos os sentidos, né? Mas acaba focando muito mais no Darius ao longo do livro, né, ao desenvolver no desenvolvimento. Em determinado momento, a gente vê uma quebra na narração e começamos a ver tudo pelo ponto de vista do Darius. Chegamos na parte 2, o sociopata. Já não vai ser também aquela pessoa fácil e amigável que vai conquistar o leitor, né? Já fica bem claro isso. Mas uma coisa muito interessante em relação ao capítulo, aos capítulos da narração do Darius
é que a gente vê, na verdade, que a Fig não engana tanto assim quanto ela pensa, né? Ela está ali como uma pessoa que se mostra de um jeito, mas é de outro. Mas a gente percebe que o Darius, desde o início, já identificou aí uma espécie de loucura, algo obscuro ali, segundo as intenções na Fig, especialmente porque aqui ele é um psicólogo, então ele teria mais meios de identificar esse tipo de coisa. Ele constantemente avisa a esposa, a Jolene, sobre as esquisitices da vizinha. É uma vizinha que imita a Jolene em todos os sentidos, em relação a coisas da casa, em relação a coisas que faz, a roupas, e me dava muita agonia, assim, na verdade, ao longo da história, a complacência, sabe, o apatismo da Jolene, da personagem, porque ela não fazia exatamente nada em relação a isso, né? Ela se mostrava aberta. Eu sei que a personagem de início é simpática, mas eu acho que o comportamento dela realmente vai ficando cada vez mais perturbador. Eu esperava aí ao longo do enredo algo mais ativo da parte que estava sofrendo todas essas atenções. E aí a gente chega no personagem do Darius e a gente vê um sociopata, né? Uma pessoa que vive de mentiras, também é outra que esconde sua verdadeira natureza, e isso se mostra aqui uma questão principal do livro, que fala muito sobre pessoas que enganam, que mentem, que são narcisistas. Então aqui a gente tem uma personagem que sofre essas atenções e me irritava o fato, sabe, dela não fazer nada em relação a isso. E foi bem complicado acompanhar o ponto de vista da Fig pela personalidade dela. Eu nem me refiro aqui ao fato dela ser a vilã antagonista, porque às vezes eu acho que alguns tipos de vilões e antagonistas acabam caindo nas graças do público, né? Eu já li livros com personagens odiosos e maquiavélicos em destaque. Um exemplo disso é a Garota Exemplar, da Gillian Flynn. Na verdade, a Gillian Flynn também tem esse estilo, né, de colocar personagens bem quebradas, não exatamente heroínas em suas histórias. Eu não consegui sentir nada em relação a Fig. Eu realmente gostaria que ela tivesse sido um pouquinho mais original, porque ela é a típica stalker. Talvez tenha sido exatamente essa a intenção da autora, da Tarryn Fisher. Em relação ao Darius, existem aspectos deturpados ali na personalidade dele, né, que também se mostra uma pessoa que não é exatamente. Mas eu também não gostei muito da voz do personagem. Eu achei a narrativa bem simplista, assim, eu não consegui comprar tanto como um adulto, sabe? E aí também me incomodou um pouco. Então aí a gente chega à parte final, a terceira parte do livro, que é narrada pela Jolene. E foi a minha parte favorita. Não apenas porque aí a gente percebe o que é que realmente a Jolene acha das pessoas. A gente vê que ela não é exatamente tão ingênua assim, apesar dela ter se deixado levar em determinados momentos. Mas ela tem um olhar mais vivo, por exemplo, em relação ao seu marido. Ela fala em determinado momento que ele vivia obcecado pela Fig Coxbury, sempre me prevenindo sobre ela, observando o seu comportamento estranho. Não pense que não te conheço, Darius, sei que você tem tesão por malucas. Ela sabe com quem casou, né? Ela não conhece completamente seu marido, é claro, ele esconde alguns aspectos da personalidade dele, mas ela também não é completamente ingênua em relação à pessoa que divide a casa com ela. A personagem vai sim sofrer as consequências de ter se deixado levar e ter fechado os olhos para muitas coisas, né, em relação a não apenas a sua vizinha, quanto ao seu marido. Mas eu realmente gostaria que o livro tivesse um clímax mais definido. Eu acho que ele foi muito linear, ele chega num ponto que não há exatamente aquele acontecimento, aquele fechamento. Na verdade, para Jolene, as coisas acabaram não sendo tão terríveis assim, porque ela acabou pelo menos se divorciando do seu marido, Darius, que foi um ganho na vida dela, né? Ela se mudou com sua filha, mas claro, a Fig vai encontrá-la e vai atrás, vai começar aquele loop infinito de estar sempre perto da Jolene. Mas uma coisa interessante que a autora fez, né, que aí deixa os leitores imaginando o fundo de verdade nessa história, é que ela, na figura da Jolene, que é uma escritora, disse que vai começar a contar a história do que aconteceu com ela, e ela vai usar o nome de Tarryn, né, que é o Tarryn Fisher. Então dá a entender que algo parecido pode ter acontecido com a autora, e se eu não me engano, talvez ela até tenha mencionado algo do tipo. A Tarryn Fisher parece ter inspirado este livro em alguns acontecimentos da sua vida e não está longe da realidade, né? Porque a gente sabe que esse tipo de pessoa existe e como aquela não leva exatamente a muitos ápices e acontecimentos e grandes desastres, fica mais naquela ideia que ela teve, talvez, de vou contar o que me aconteceu, o que poderia ter acontecido com qualquer um. No geral, eu fiquei com aquela sensação que eu queria algo mais original, tanto em relação a Fig, quanto em relação ao desenvolvimento da história. Mas é o tipo de história que sim agrada a muita gente, tanto que a nota desse livro no Goodreads é uma comprovação, né? Eu tenho certeza que muita gente deve ter gostado. E que se você curte thriller e tem interesse em distúrbios comportamentais, assim, personagens
que mentem, que enganam, que são obcecados, tem um pouco de loucura aí envolvida, muito provavelmente você vai ler também muito rápido e pode gostar do livro. É um livro de leitura muito, muito rápido. Eu lembro de ter lido quase de uma vez, isso também é sempre algo positivo. E é isso, eu vou ficando por aqui, mas tô bem curiosa para saber o que vocês acharam do livro. Conta aqui embaixo nos comentários, vamos continuar a conversa. E se gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscreve no canal da Tag para receber sempre os vídeos em primeira mão. Um beijo e até a próxima!